quando eu fizer um delta de AC, um eta de AC, vai contrair dois índices do epsilon. Então, isso aqui é identicamente zero. Então, esse traço da torção é zero. Então, essa equação, quando eu for fazer essa operação, vai me matar esse termo. Então, eu tiro que o traço da torção é zero. Então, a torção tem traço nulo. Então, já tem uma simplificação. Nós temos que T, Mi, a Mi é igual a zero. Bom, se T, Mi, a Mi é igual a zero, acabou a equação, sobrou só isso aqui. Sobrou T, A, T, Mi é igual a capa 2 sobre 4. É epsilon A, B, C, D. É I, C, se barrar, então assim, então nós sabemos que a torção não é nula. Claro, agora eu posso, se quiser, eu posso transformar isso aqui em T, capa, lambda, Mi. Só multiplicar essa equação por um E, a capa, B, lambda. Não preciso deixar assim. Então, eu já sei que a torção não é zero. Então, nesse caso, eu sei que eu tenho contorção. Se eu tenho contorção, então, símbolo de Christoffel, então, nós sabemos que a conexão afim, gama Mi, capa lambda, é a conexão de Christoffel mais o termo de contorção. Uma coisa assim, então, eu agora sei que a conexão não pode ser Christoffel. Tem um ponto de torção. Então, o Fermion, ele despertou a torção. E a torção, então, ela está localizada exatamente, ela puxa do Fermion. Quais são os condensados que a gente pode formar na teoria de Dirac? Os bilineares, que são de Dirac, são psi barrado psi, psi barrado gama A psi, que é a corrente vetorial, psi barrado gama 5, gama A psi, que é a corrente axial, psi barrado gama A, gama B, que é a corrente que dá o momento magnético. Isso. E depois aí, o psi barrado gama 5 psi, que é a corrente pseudo-escalar. Então, a torção, ela se acopla exatamente aqui. Então, a torção, ela percebe a corrente pseudo-vetorial, a corrente axial. Esse termo aqui está fora, esse termo escalar, então, ela se localiza aqui. E no modelo padrão, os férmions são triáticos. Então, nós temos correntes triáticas. Se vocês olharem lá a interação eletrofrágil, quer dizer, a corrente que acopla o elétron com o neutrino, é psi do elétron, gama Mi, 1, mais gama 5 sobre 2, psi do neutrino. Então, a estrutura da corrente fraca, ela tem esse gama 5, gama Mi, gama 5. Então, esse setor, o setor pseudo-vetorial, o setor axial do modelo padrão da teoria eletrofrágil, ela é importante, ela aqui vai estar ligada à torção. Então, a torção certamente vai se acoplar aos férmions do modelo padrão, porque ela se acopla com férmions triáticos. O componente da torção que se acopla é essa aqui, tá? Vocês quiserem dar uma olhada interessante, o livro do Shapiro, Odintsov e Burbinder, Burbinder, Odintsov. É o professor Shapiro, lá de Juiz de Fora. Eles têm um livro que tem aqui na biblioteca que é muito bom, é Effective Theories of Drag. Eles têm um capítulo muito bom sobre torção. E lá eles pegam a torção, decompõem a torção em componentes tensoriais, vetoriais, pseudo-vetoriais. Então, na verdade, o que a gente observa é que os férmions, eles fazem que a torção desenvolva. Claro, se eu colocar férmions dessa forma, eu poderia introduzir algum outro tipo de acoplamento do férmio, poderia não ser mínimo, poderia introduzir férmio acoplado de outra maneira. Mas se a gente fizer o acoplamento mínimo de férmions, o férmio vai justamente gerar a parte pseudo-vetorial da torção. Então, essa é a primeira revelação
importância, né, da torção quando a gente coloca ferros. Eu não posso zerar a torção do espaço-tempo, porque pelas equações dinâmicas, a não ser que essa corrente seja zero. Se essa corrente for zero, se tu tiver, por exemplo, férmions de Majorana. Para férmions de Majorana, essa corrente é identicamente nula. Quando eu tenho, eles devem lembrar disso, então, férmions de Majorana. Não, Luiz, ao contrário, né? A psi barrado gama mi psi é zero, né? Isso aqui é zero com férmions de Majorana, mas isso aqui não, tá certo? Então, férmions de Majorana também, precisa ser o férmion, precisa ser carregado, mesmo o férmion autoconjugado, esse termo aqui sobrevive para todos os tipos de férmion, férmion de Dirac, férmion de Majorana e férmion de Wagner. Os neutrinos também têm esse condensado não. Então, esse férmion aqui, ele é importante para a torção. Mas a consequência disso para o espaço-tempo é muito pequena. A questão é... De escala. Isso, pois é. O condensado fermiônico influi na torção. Por exemplo, o férmion, ele vai ter energia e momento. Então, se ele tem energia e momento, ele tem tensor de energia e momento, ele vai ser fonte da métrica, né? Vai ser fonte da equação de Einstein. Mas agora, esse condensado fermiônico também é fonte da torção. A questão é a comparação. O quanto esse termo aqui ele vai dar contribuição para a torção tão relevante quanto a contribuição da métrica, ou a contribuição da torção é muito pequena, né? Isso aqui, na verdade, é uma densidade. Se você olhar o que contribui para a métrica, que é o que eu vou fazer, ia fazer hoje, não vai mais dar tempo, eu faço na próxima aula, que agora que a gente teve a informação da torção, vamos olhar agora a equação que vem da variação da Filbin, que vai ser a equação de Einstein, que vai ser o RMA menos um B de RMA. E aí a gente vai comparar o quanto o férmion contribui para a métrica, fonte da equação de Einstein, e quanto o férmion está contribuindo para a torção. Em geral, essa contribuição aqui pode ser pequena, né? Mas vai depender do tipo de interação que eu tenho. Se eu tiver interação não mínima, né? Pode ser, se eu tiver, por exemplo, um campo magnético externo muito intenso, isso aí vai poder fazer com que o momento magnético do férmion se acople, pode dar uma contribuição maior para a torção. Isso é uma questão interessante para a gente discutir na próxima aula. Quanto a torção, quanto o férmion modifica o espaço-tempo influindo a torção. Será que a contribuição da torção, ela existe, ela não muda, mas será que ela é desprezível, né? Então vamos discutir um pouco isso. Onde tem uma discussão boa sobre isso, naquele livro que eu recomendei a vocês, o Gasperini de Sabata. Aquele livro do Gasperini de Sabata, ele também discute bem a questão da torção. Ele tem um capítulo bem lá atrás que ele discute a torção, a questão da torção, e ele propõe lá, inclusive, uma teoria efetiva para a torção. Na aula que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso. E sempre que você acopla a matéria, aparece a torção? Sempre que eu acoplo matéria fermiônica, sim. Só fermiônica, né? Pois é, vamos ver na próxima aula também que vai acoplar agora em Lewis, vai acoplar os campos vetoriais. Com fótons. Se eu colocar, por exemplo, maxofótons, ou campos bósons vetoriais, aí a gente vai ver que a torção também não desperta a torção térmica. Claro, a não ser que eu coloque acoplamentos não mínimos, que eu tenha termos de derivado superior. Se você tiver Lagrangiano de Einstein-Hilbert e você acoplar minimamente escalares ou bósons vetoriais, você não levanta a torção. Só se você acoplar minimamente férmions. Agora, se a minha ação de gravitação não é exatamente Einstein-Hilbert, se, por exemplo, eu tenho termo de derivado superior ou eu tenho termos de torção, porque a torção é um field strength. Então você poderia dizer, por que eu não posso colocar um termo desse tipo na ação de gravitação? T, Mi, Mi-A, T, Mi, Mi-A. Torção. Isso aqui é como se fosse, isso aqui é o F mini da Filbin. Torção é o field strength da translação local. Então, por que nós não colocamos esse termo, por exemplo? Aí a gente vê o seguinte, nas teorias de cordas, se a gente imaginar que a gravitação, o que é a gravitação quântica para nós? A gravitação quântica, hoje a gente sabe, não é simplesmente quantizar a gravitação de Einstein. A
A gente sabe que uma boa formulação de gravitação quântica pode estar dentro da teoria de cordas. Então, se nós estudarmos uma gravitação induzida pela teoria de cordas, as teorias de cordas elas introduzem termos que são proporcionais ao quadrado da torção. A teoria de cordas ela corrige o lagrangiano de Einstein, introduzindo termos que têm derivadas em curvatura ao quadrado e que têm termos de torção também. E vocês viram até na aula passada, também nas aulas do Eduardo Rodrigues, que na formulação de Lovelock, a torção também aparece. Nós podemos ter lagrangianos que dependem da torção. Então, quando você tem um termo de torção explícito no lagrangiano, a equação da conexão de spin muda drasticamente. E muda também, provavelmente, completamente a cosmologia da coisa. Claro, sem dúvida. Porque Uma cosmologia se baseia, para evoluir o universo todo, ele se baseia no... Se você agora for refazer uma cosmologia em presença de torção. Se você pensar, por exemplo, em teoria inflacionária, isso muda tudo. Quem estuda, então, o Shapiro trabalhou bastante nisso, eu acho que ainda trabalha nisso, quando ele faz uns trabalhos sobre isso, que é a influência de você fazer uma cosmologia a partir de uma gravitação onde você tem a torção. Então, isso aí é uma coisa interessante. Então, nós estamos só começando a perceber, né, que a torção não pode ser elemento de geração de ferros, podem ter um papel preponderante na dinâmica da torção. Agora, a questão é exatamente qual é a melhor maneira de introduzir a torção, né? Então, eu hoje vejo assim, a melhor maneira, talvez esteja mais completa que a gente tem para conhecer a gravitação quântica é através da teoria de cordas. Porque a teoria de loop quantum gravity é interessante, mas ela é mais incompleta porque ela não tem, você não conseguiu ainda introduzir ferros na loop quantum gravity. A teoria de Horava-Lifshitz também é interessante, pode ser uma boa formulação para você produzir uma gravitação quântica. Mas mesmo Horava-Lifshitz, ela na verdade ela pode ser vinda de uma teoria de cordas. Então a questão é, você tem teoria de cordas. Teoria de cordas produz Yang-Mills e produz gravitação. Se você chegar lá na teoria de cordas e você recortar Yang-Mills, você pode trazer a teoria de Yang-Mills completa da teoria de cordas, você tira ela do cenário das cordas e ela sobrevive. A teoria de Yang-Mills, nós fazemos teoria de Yang-Mills aqui embaixo, ela é renormalizável, a gente estuda a unitariedade dela sem precisar de teoria de cordas. A gravitação, tudo que se faz em termos de gravitação, ela ou é unitária, ou não é renormalizável, não é unitária. Então a gravitação, quando a gente recorta, a gente vai numa teoria de corda, pega o setor gravitacional dela e retira ele sai doente. A teoria perde a renormalizabilidade, perde a unitariedade, mas a teoria de gravitação quântica, retirada da teoria de cordas, ela é truncada de alguma maneira. Então, ela nunca vai ser tão boa. Eu preciso, então, sempre a gravitação, ela mantém uma ligação com a teoria de cordas. No caso de Yang-Mills, não. Eu consigo chegar na teoria de cordas, puxar Yang-Mills e trazer para cá, e ele perde toda a memória da teoria de cordas, porque a gente consegue construir uma teoria de Yang-Mills, que é renormalizável, que é unitária. Então, as propriedades ultravioletas dela permanecem perfeitas, mesmo que eu retire Yang-Mills da teoria de cordas. Eu já não consigo fazer isso com a gravitação. Quando eu tiro a gravitação, ela sempre mantém um vínculo da teoria de cordas. Então, toda a teoria de gravitação retirada, toda a teoria da gravitação que não está no ambiente de cordas, ela está sempre incompleta. Por isso que ela tem sempre um problema de renormalizabilidade ou unitariedade. Então, a pergunta é, qual é a teoria mais completa, a melhor teoria de gravitação quântica que eu posso tirar da teoria de cordas? Quais são os termos que realmente contam? Termo de torção quadrada, termo de curvatura. Então, essa discussão é uma discussão bem solta. Tem muitas possibilidades. O que a gente sabe é que, talvez, para compreender a gravitação quântica de uma forma mais completa, eu tenho que estar na teoria de cordas. Dentro da teoria de cordas, a gravitação mostra-se finita. Então, o que a teoria de cordas produziu de bom até hoje, assim, realmente mais concreto, é uma teoria finita da gravitação quântica. Então, você consegue falar de uma quantum gravity finita dentro da teoria de cordas. Quando a gente retira o setor gravitacional da teoria de cordas, você fala de uma teoria de cordas, uma teoria de gravitação quântica meio órfã.
Você tirou ela do ambiente mãe dela, ela apresenta problema. Então a gente pode, claro, fazer a melhor teoria de gravitação quântica possível, mas parece que ela nunca é completa. Então hoje a gente tem muitas formulações de gravitação. Tem a formulação que saiu há pouco tempo atrás, Brooks-Townsend, do outro autor, eu acho que é o BHT, ela é uma teoria de gravitação unitária e renormalizada. Eles proclamam que seja unitária, massiva e renormalizada, mas não está realmente claro que ela seja renormalizada. Então, a teoria de gravitação, quer dizer, o que é a gravitação quântica realmente? Né? A teoria de cordas me diz que se a gente, no limite de baixa energia das cordas, quiser retirar uma teoria de gravitação efetiva a partir da teoria de cordas, vão aparecer termos de torção quadrada, vão aparecer termos com torção explícita no Lagrangiano. Se sai a gravitação e sai M-News, o que é que não sai do teoria das cordas? Sai M-News, mas a gravitação não sai. Então o M-News sai. Não, se sai no sentido de que ela produz e que dá certo, e a gravitação dela dá certo, por que a gente não está comemorando ali? Qual é essa? Porque você tem um problema sério de definir o que é o estado fundamental das teorias de cordas. O problema é aquele chamado problema do landscape, o problema da paisagem. Você não tem, quer dizer, a teoria de cordas, se ela te desse um vácuo único, você diria, então tá, essa teoria se estabiliza nesse vácuo, e aí o meu universo se desenvolve a partir desse vácuo. O problema é que ela tem uma quantidade infinita quase de estados fundamentais. Então, uma teoria que não tem um estado fundamental bem definido é uma teoria que você tem um problema de mistura de fase. Para você ter uma teoria bem definida, você tem que escolher um estado fundamental e aí você diz, eu vou quantizar flutuações em torno desse vácuo. Se você tem vácuos que se misturam, você está misturando flutuações, você perde o controle, né? Você tem uma mistura de fases. Então, o problema da teoria de cordas, o que falta para comemorar a teoria de cordas, é a questão de se determinar um estado fundamental bem definido. Ela tem o que se chama o problema do landscape, né? Estima-se que o número de estados fundamentais das teorias de cordas seja na ordem de 10 elevado a 123 estados fundamentais possíveis. Então, a teoria de cordas não sabe para onde ela vai, é que nem uma cobaiazinha, né? Aqueles hamsters. Você coloca num labirinto, tadinho, ele não sabe para onde vai. A teoria de cordas é meio um hamster, um labirinto. Mas qualquer um desses estados fundamentais pode evoluir e gerar tudo. Pode, mas aí tem uns que geram loucura. Você perde a questão das famílias, então você tem que saber quais deles têm uma boa fenomenologia também. Esse é o problema, é o chamado problema da paisagem, o problema do landscape. Para onde é que a teoria de corda vai, quer dizer, qual paisagem você vai criar a partir uma paisagem sem vida, né? De repente você escolhe um vácuo que não tem vida. Não pode ter átomo, não pode ter molécula, então a vida não existe. Então esse aí deve estar, eu acho que a gente existe, né? A teoria de cordas é muito abstrata, mas eu acho que ela admite que nós existimos. Ou nós somos ficção, não sei. Nós somos imagem de alguma coisa, nós somos uma ficção, não pode ser, né? Tem ninguém dizendo que existem os 10, 23 estados. Todos eles existem. Mas tem uma coisa boa, a teoria de cordas, ela encaminhou bem a questão da quantum gráfica. Isso está bem colocado. Quer dizer, tem o nosso grande amigo dos brasileiros, o professor Brandenberg, né? Que o ano que vem vai estar indo na conferência, na escola que a gente está organizando em Viçosa no ano que vem. O Brandenberg ele fez trabalhos muito interessantes de cosmologia inspirada pelas teorias de cordas, o que ele chama de String Spiral Cosmology. Então, ele estuda universos, ambientes em que você constrói uma cosmologia com as informações da teoria de cordas. Então, por hoje é só. Então, semana que vem, eu vou dar provavelmente uma última aula, mas se tiver que completar alguma coisa, todo mundo está liberado, eu faço gravado e depois vocês, tá? Talvez eu precise de mais uma aula completa semana que vem, pode ser que um pedacinho de outra. Também sim, o que ficar falando na aula que vem, eu dou material, vocês podem ler. O que vocês têm agora, vocês já são guerreiros já. Já dá para, já estão bem munidos de armadura aí para poder empreender algumas batalhas nessa direção. O resto agora é começar a ler feito, a organizar, ler alguns livros para sistematizar melhor isso que eu passei aqui, organizar melhor as ideias, lendo algum livro, o livro do Shapiro ajuda, e eu posso ter outro livro, aquele livro que eu dei no início do Blagojevich, aquele livro lá no Sérgio, lá do Belgrado, Blagojevich, ele é um bom livro,
Eu tinha dado uma outra referência, o Gasperini dessa aba também. Então agora vocês podem organizar um pouco as ideias lendo esses livros. Né? Esse Gasperini desse lado não se encontra mais para vender, não. Não, eu acho que ele foi editado bonitinho, mas a gente tem um PDF dele, eu mandei para vocês. Não, eu recebi, eu achei na biblioteca da UF. Achou? Tem ele editado. Tem ele editado lá na UF, né? A edição É nova. o mesmo arquivo, é o mesmo arquivo daquele PDF, até com as contas na mão. Ah, entendi. Ele tem uma edição nova bonita. Tem uma edição nova? Eu acho que saiu só com o Gasperini. Eu acho que o de sábado não saiu na edição nova. Procura ver na biblioteca daqui. Alguém já me mostrou ele. Eu não sei se a pessoa comprou ou se tinha aqui na biblioteca. Eu da UF dá a entender que é um negócio que é aquele só a expressão na mão, né? Tem muito a mais. Então tá, gente. Boa noite.